nós vamos, apesar que ele já extraiu as coordenadas, olha lá. Então, uma circunferência tem diâmetro indicado pelos pontos. Lembrando que, quando eu tenho uma circunferência, qual que é a relação do diâmetro? De uma extremidade até a outra extremidade. Quem que eu tenho? O diâmetro. Então, meu diâmetro é de extremidade a extremidade. Certo? Falo para vocês, ó, essa circunferência tem 10 metros de diâmetro. Significa que daqui até aqui tem 10. Certo? E daqui até aqui tem quantos? 10 também. Não muda. O diâmetro não muda na circunferência. É igual para todos. Ficou claro? Se o meu diâmetro é 10, quantos que vale o meu raio? Porque o raio é sempre a metade do diâmetro. Então, meu raio é 5 metros. Aí, nesse exercício, ele já deu a coordenada. Ele falou, essa coordenada é menos 3 para x e menos 1 para y. Tudo bem? Sim. Então, eu vou falar que esse ponto é o ponto A. Eu vou falar assim, ó, meu ponto A tem coordenada menos, presta atenção, menos 3 e menos 1. E vou falar que lá eu tenho ponto B. Esse é meu ponto B. Qual que é a coordenada? Sai daqui e bate no X. Quem que é esse aqui? Sai daqui e bate no Y. Quem que é isso aqui? Então tem coordenada 5 e 5. Ficou claro até aí? Então eu vou falar que lá é meu ponto B, tem como coordenada 5 e 5. E agora eu quero encontrar meu ponto médio. Como que eu faço para eu determinar o ponto médio? Somo as abscissas. Então, menos 3 mais quem? Mais 5. E vou dividir por quantos? Então, negativo é que eu devo. Positivo é que eu tenho. Devo 5, devo 3 e tenho 5. Como que vai ficar a minha situação? 2. E 2 dividido por 2? 1. Quem que é minha outra coordenada? Menos 1 e 5. Então é menos 1 mais quem? 5. Dividido por 2. Devo 1 e tenho 5, como que fica a minha situação? 4. Dividido por 2. Então, coordenada 1 e 2. Esse é o ponto médio. Agora eu vou projetar lá no gráfico. 1 e 2. 1 para x, olha lá. E 2 para y. Então, esse é meu ponto médio. Fechou. Só isso. Ok? Dúvidas? Conceitinho bem básico. Bagatela. Então vamos lá. Ok, então esse exercício eu já vou deixar como TPL para vocês. Aê! Ô, vida! É pra trazer amanhã? Professor, TPL logo não, pode passar pro TPL. Mandando pro professor de nota, velho. Professor, o problema é seu. Eu preciso de nota de matemática. Deixa eu passar. Esse não tira 10 de matemática, não. Tem que ser 10? Não, eu tenho que ser 10, né? Quero tirar pouco, quero tirar bastante. Você prefere tirar mais do que a média? Por quê? Pode tirar pouco. Já vou com 10 reais. Não, 10 reais. Agora você precisa de 10 reais. Lembra que eu posso tirar tipo um 9, um 8. Mas aí você corre o risco de você. Você tem que tirar 10, eu também. Eu posso tirar 9, mas.
você usa CPL, oh. Eu só reajo quando a água tá batendo na bunda. Então vamos lá aí, silêncio. Ok. Então o próximo exercício nós já vamos verificar esses conceitos que nós já estávamos vendo. Então, em relação à circunferência. Então, na circunferência eu falo o seguinte. Você vai mandar PPL no grupo? Vou. Eu não tô no grupo. Eu também não. Depois o senhor manda mensagem lá que eu insiro. A galera que... Vamos lá. Seguinte, de extremidade a extremidade nós sabemos que é o diâmetro. Então eu falo assim para vocês, ó, o diâmetro dessa circunferência é equivalente a 10 metros. Aí eu falo o seguinte. Como que eu faço para eu determinar... Quem que é o comprimento dessa circunferência aqui? O que é o comprimento da circunferência? Vale quanto? Se o diâmetro é 10 metros, o meu comprimento vale? Só que não. Alguém tem aquela régua, amor? É o... Natan, mãe. Natan, empresta aí, meu irmão. Presta a mão. Cadê a régua, amor? Então é 20 gramas. 10. Foi a Isabela que falou que mentira, eu pensei. A gente teve telepatia. A gente teve telepatia. O comprimento é 10. É 10 e 10. É 20. Ah, não, é. O comprimento é... O comprimento é a inteira, assim. Cara, como é que quebrou a regra? Encontrou, meu irmão? A luz também tem, ó. Professor, dependendo do ponto de vista, tem como mudar alguma coisa do Brasil? Dependendo do ponto de vista, pode mudar alguma coisa do Brasil? Tipo, tem um comprimento é ela assim, né? O diâmetro... Olha lá, ó. Então eu tenho a circunferência aqui. O que acontece? Então eu tenho uma circunferência. Isso daqui, ó, é o meu diâmetro. Olha lá a medida do meu diâmetro. O diâmetro é esse daqui. O que é o comprimento da circunferência? É a volta toda. A volta toda, olha lá. É igual? Eu posso falar que vale 10? Sim. Não. Posso falar que vale 10? Não. Ah, eu posso... Metade? Não, eu fiz por lá. Não, professor. Não. Olha lá. Esse daqui é o diâmetro. Olha lá o diâmetro aqui. Quantas vezes o diâmetro cabe? Uma, duas... 2,8, 2, não sei. Só que não é a metade. E nem é o triplo e nem é o dobro. Eu não posso falar que é 10. Não, não é 10. Olha lá, de novo. Olha essa circunferência aqui. Eu não estou, ó, a circunferência está aqui. Olha o diâmetro dela. Peguei o diâmetro dela aqui, ó. É isso daqui, ó, o diâmetro. Agora eu abri a circunferência, olha lá. É o dobro? Não. Olha lá. Aqui deu uma vez, duas vezes, não é o dobro. E nem o triplo. Como que eu faço para encontrar o diâmetro? É isso que eu vou orientar vocês. Entendeu? Já ensinei, vou retomar. Já ensinei. Comprimento da circunferência. Olha lá, o que acontece? O comprimento da circunferência é dado pela fórmula. Alguém sabe? Qual que é a fórmula do comprimento da circunferência? Esqueci. Perdão. Comprimento da circunferência. Qual que é a fórmula? Se ela sabe, diga. Não? Então dá um coração, por gentileza. Vamos lá. Ei! Ei!
Então, olha lá, presta atenção. O comprimento é equivalente a 2πr. Falou de comprimento da circunferência, 2πr. 2R. PR. Certo? 2πr. O π, quando ele não dá, é 3,14. Nós já vimos. O π é o número irracional. Irracional. E não tem o período. É 3,1415. Foi passado o bizu. Aí fica a critério do senhor. 3,14. Quem que é o R? É o real. Hã? É o raio. Então, se eu quero saber o comprimento dessa circunferência, eu faço a substituição dos valores, certo? Ou seja, comprimento é igual a 2 vezes π. Quem que é π? 3,14. Quem que é o raio? Se o diâmetro é 10, meu raio vale quantos? 5. Todo mundo entende isso? O raio é sempre a metade do diâmetro. Então, meu raio vale 5 metros. Aí agora eu multiplico. 2 vezes 3 vezes 5 dá quantos? 2 vezes 3,14 dá 6,28. 6,28 vezes 5 dá 31,4 metros. Certo? Tudo bem? Então, o que significa isso? Significa que se ele sair daqui, andar e chegar aqui, quantos metros ele vai andar? 31,4. Ficou claro? Alguma dúvida em relação a isso? Não. O comprimento da circunferência, qual que é a fórmula? 2πr. 2πr, 2 vezes π vezes r. Quem que é r? É o raio. A circunferência é 10 metros. Eu jogo na fórmula. Comprimento, 2 vezes π. O π é 3,14. Sempre vai ser 3,14. A não ser que o exercício fala assim para você, ó. Dado π igual a 3. Aí você utiliza o 3 e não o 3,14. Caso o exercício não deu para você o valor, é 3,14. Isso aí vai estar no canal? Já está Está sendo gravado. sendo gravado aí que já vai estar inserido. Acontecendo alguma coisa, amigo? Tá conversando. Parou? Ai, Então, a fórmula é 2πr, tudo bem? Sim. Joga na fórmula, ele vai te dar os valores, você vai substituir. Só que o que acontece? É o seguinte, aqui eu tenho a circunferência. Só que também eu posso trabalhar com a o que significa isso aqui? Metade da circunferência. E o que ele vai falar a metade da circunferência? A semicircunferência. O que é a semicircunferência? É a metade da circunferência. Então agora eu quero encontrar o comprimento da semicircunferência. Se eu falo assim para você, ó.
essa semicircunferência tem diâmetro equivalente a 20 metros. Qual que é o comprimento da semicircunferência? Ou seja, eu vou sair daqui, andar e vou chegar aqui. Como que eu faço para eu determinar o comprimento da semicircunferência? Utilizo 2πr, mas o que eu tenho que fazer depois? Dobrar. Dividir por quanto? Por 2. Por quê? Porque a semicircunferência é a metade de uma circunferência. Por isso que eu vou dividir por 2. Olha que coisa linda, presta atenção. Então vamos lá. Então eu tenho aqui a semicircunferência, certo? Eu sei que a fórmula do comprimento da circunferência, qual que é? Comprimento é igual a 2πr. A semicircunferência é o 2πr dividido por quem? Por 2. E o que é 2 dividido por 2? Dá 1. Então a semicircunferência vai ficar π vezes quem? Vezes o raio. Por quê? Porque 2 dividido por 2 dá 1. E 2 dividido por 2 dá 1. Isso aqui vai ficar 1 vezes π vezes raio dividido por 1. 1 vezes π vezes o raio dá o quê? πr. Dividido por 1 fica o πr. Então, se eu sei que o meu diâmetro é 20, o meu raio aqui vale quantos? 10. Portanto, a minha semicircunferência, o π é 3,14 vezes quem? O raio. Quem que é o raio? 10. E 10 vezes 3,14 vale quantos? 31,4 metros. Aqui meu raio é 20, hein? Na outra eu tinha dado 10. Não vai confundir um caso com o outro, porque o outro deu o mesmo valor, só que lá o raio era menor. Aqui eu coloquei como raio 20. Ficou claro? Dúvidas? Entendi. Passa mais um. Passou. Não, porque eu já generalizei a fórmula aqui, ó. Eu peguei a fórmula da circunferência e dividi por 2, porque eu sei que a semicircunferência é a metade. A fórmula da circunferência é 2πr. 2πr dividido por 2 dá o quê? πr. Olha lá. O comprimento da circunferência é 2πr. E a semicircunferência? Eu tenho que pegar o comprimento da circunferência e eu sei que é a metade. A metade é dividir por quantos? Por 2. 2 por 2 dá quantos? 1. Então vai ficar só o quê? πr. Certo? Então calcular o comprimento da semicircunferência, basta você multiplicar o πr. Vai? Vamos? E a senhora? Você quer sair? A bolsa. É a última vez, tá? A última. Aí aqui ele fala o seguinte, ó. Sem efetuar cálculos, qual que é o caminho que representa a menor distância entre os pontos? Qual que
é o caminho que representa a menor distância entre os pontos? Eu não sei. Aí. Pela semicircunferência de centro O e diâmetro AB, ou pelo segmento de reta B. Ou seja, é mais fácil, mais perto eu sair de A e vir para B, ou eu contornar a semicircunferência. Qual que é o caminho mais perto? Por cima, né? Não sei, faça o cálculo, parceiro. Vamos lá. Então, a princípio, o que você acha? O senhor acha que é reto ou nós vamos pela semicircunferência? É Reto. Reto. O nosso parceiro acha que é pela semicircunferência. Ok, temos opiniões divergentes. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o cálculo. De A até B, quantas unidades eu vou deslocar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, então eu sei que de A até B é 6. Agora eu preciso saber isso daqui, ó. Vale quantos? É maior que 6 ou é menor que 6? Vamos fazer o cálculo. Então vamos fazer. Faça, por gentileza. Eu quero verificar. Meu irmão. Não sei fazer. Ei. Não sei fazer. É a mesma coisa que ele acabou de fazer o cálculo. Não sei copiar a prova que eu tenho. Eu também. Vamos lá, vem. Por favor, pode ir lá. Vamos. Lá não, lá pro banquinho. Por favor, vai lá. O senhor não vai, o senhor pode ir lá. Senta lá e vai acalmar o coração. Quanto que deu? Faça o cálculo, meu irmão. Vamos lá. Sim, só que ela é diferente. Tipo, lá tá perguntando pra passar em menos lugares. Vamos, parceiro. Dentro da casa. Vamos. Faça os cálculos aí, faz favor. A fórmula já está na lousa. Que fórmula que eu uso aí? Então, mas dividido por 2 já tem ali. Você vai dar só IR. Então é só você pegar o pi e multiplicar pelo raio. Qual que é o raio dessa circunferência? Dessa semicircunferência? Vale quantos? 6? Todo mundo concorda? Não. Quantos que vale? 3. Por quê? 6. Olha lá. 6 Seis é o diâmetro. O raio é metade do diâmetro. O senhor entendeu, meu irmão? Então o senhor não vai usar o 6, vai usar 3. Ok? O diâmetro, olha lá, o diâmetro, né? Se eu prolongar aqui, eu tenho a circunferência toda. O diâmetro é de extremidade a extremidade. Quantas unidades eu tenho aqui? 6. O raio é do meio, do centro da circunferência até a extremidade. 3. Entendeu? Ou não? Então o raio, olha lá, o raio é isso aqui, ó. E nesse caso ele vale 3 unidades. A semicircunferência inteira vale 6. não é, eu quero só a semicircunferência, não é PR? Qual que é o valor de pi? 3,14. Vezes quem? Raio. Quem que é o raio? 3. Quanto que vai dar essa parada aí? 2. Se fosse o número inteiro, daria 9. Então já sei que vai ser maior. 9,42. Fechou. Todo mundo entende isso? Então, pela semicircunferência, dá 9,42 unidades. E ali, por AB, dá 6. Então, onde que é? Onde que eu vou mais rápido? No AB ou pela semicircunferência? A semicircunferência só vou fazer um tour só. Só para dar um tchan. Valeu, meu irmão. Ficou claro em relação a isso? Yes. Yes. Ai, filhinho. Quanto que vale o PR mesmo? 3,14. O pi é 3,14. O R é a metade. Não. O pi é 3,14. O R é... Então, neste caso, O R é o raio. o meu raio, Vai depender. 3 unidades, olha lá, vale 3, certo? O diâmetro, que é de A a B, 6. são 6 unidades.
certo? O meu raio é metade do diâmetro. Então eu já sei que de A até B ele desloca 6 unidades. E pela semicircunferência? Pela semicircunferência basta eu calcular o valor da semicircunferência. Lembrando que a circunferência toda é 2πr e a semicircunferência dividir por 2, que vai dar quantos? πr. Então vai ficar o π é 3,14 e meu raio nesse caso é 3. Então deu 9, quantos? 42. Então é maior. Certo? Então aqui ele anda mais, ó. Aqui ele anda mais, aqui ele vai diretão. Ficou claro? Para mim saber inteiro, então não posso só pegar 9,42 e multiplicar por 2. Multiplicar por 2. Pode simplificar. Como assim simplificar? Agora não dá para simplificar, não. E eu fiz, eles pararam aqui, igual a outra, certo? Depois você dividiu por 2 no final? Tudo bem, não tem problema. Tudo bem até aí? Sim. Mais ou menos. Passa mais um. Vai chover. Posso passar um pouco de álcool? Já me dei isso. Ai, agora vai ser que agonia, velho. Então temos aí aqui, ó, para nós encontrarmos a distância de A até B, ó. Mas o que é isso? Não, pegou do raio. Então, para eu encontrar a distância de AB, olha lá. Distância de AB, o que eu vou fazer? Beleza, você pode contar as unidades aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? 6 unidades. Então, a distância de A a B, 6 unidades. Porque cada malha tem uma unidade. Certo? Só que é o seguinte. O que acontece? Aqui você sabe que ela está... Vamos falar que poderia ser a cota 8. E aqui está na cota 2. Certo? Então, como que eu encontro a distância de AB? Basta eu pegar as coordenadas de B menos quem? Menos a coordenada de A. Olha lá. Então, a distância de AB... O meu B vale quantos? 8. Menos quem? 2. Que vai dar quantos? 6. Mesma coisa. Só que o que acontece? Olha lá, ó. A distância de EF, vou deslocar, vou verificar. Olha lá, ó. Quantas unidades? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 unidades. Só que eu quero encontrar a distância de E a F. O que eu faço? Vou pegar a coordenada de F menos quem? Coordenada de E. Quem que é minha coordenada de F? 8. Menos 3. 8 menos quem? 8 menos 3. Exatamente. Se eu colocar o menos 3, olha lá, o que é 8 menos 3? 5. Bateu? Não, tá errado. A coordenada E, esse menos é porque eu sempre vou ter que extrair no caso final, menos o inicial. A minha coordenada E é menos 3. Então é menos 3. E todas as vezes que eu trabalho com número negativo, convém eu colocar dentro do parênteses. Porque aqui eu tenho que aplicar a distributiva, ó, fazer o jogo do sinal. Menos é mais.
Menos, olha lá, menos com menos, mais. Agora 8 mais 3, 11. Agora bateu, ó. Certo? E a distância CD? Aqui é o seguinte, ó. Ele tá na vertical, então eu não vou olhar aqui, ó. Eu vou olhar na onde? Aqui. Vou olhar lá no eixo Y. Então vai ser o quê, ó? Quantas unidades eu tenho, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então são 6 unidades. Vamos verificar? Então vai ficar D menos C. O meu D vale quantos? 3. D menos C. O meu D vale 3. Então vai ficar 3 menos quem? C. Quem que é o meu C? Menos 3. Então é menos 3. E menos com menos dá o quê? Mais. Então a minha distância de CD vai ficar 3 mais 3, que dá quantos? 6. Bateu? Sim. Fechou? É isso daí. Tá? Muito bom. Muito bonito. Bonito demais. Não você, né, Lili? Então é feio. Tá horroroso. Que diabo. Ô, senhor, eu acho que fala em inglês. Sei não, velho. Eu comprei um livro, tá? Alguma coisa você fez, mas caiu chuva. Copiei. Então eu tenho aqui 20. Não, é porque eu tô Professor, jogaram mesmo. O senhor pede desculpa pra ele, meu irmão. Depois nós temos o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras nós já vimos. As relações métricas no triângulo retângulo nós também já vimos. Certo? Então, Ali. Só levar um pouco pra frente. Pra cima. Um pouco pra cima. bom, finaliza aí que eu vou. Você vai um pouco pra baixo? Um pouco pra baixo? Professor, pode dormir na sala de aula? Passa o carrote para jogar. Professor, bora jogar carrote. Então vamos lá, ó. Não, só espera aí. Agora você vai jogar. Até aí, tudo bem? Então vamos lá. Espera aí. Ele vai mandar no grupo depois. Tá bom, Tenho a circunferência. Nós vimos o comprimento da circunferência. Agora eu quero a área da circunferência.
O que é a área da circunferência? É tudo. Exatamente. É a parte de dentro. Olha lá. É isso aqui, ó. Isso é a área. Quero encontrar a área da circunferência. A área da circunferência é dado pela fórmula πr ao quadrado. Essa é a fórmula da área da circunferência. Então, se eu falo para você, ó, essa circunferência tem diâmetro equivalente A vez. 40. 15. 10. 4 metros, qual que é a área da circunferência? πr ao quadrado. Quem que é meu R? O raio. Se o diâmetro é 4, quanto que vale meu raio? 2. O π é 3,14 vezes quem? 2 elevado ao? 2 ao quadrado, quantos que é? 2 vezes 2 que dá 4. 3,14 vezes quem? 4. Então, minha área vai valer quantos? 12,56 metros quadrados. Por que tem que ser ao quadrado para dar um. Não pode ser um número direto? Igual ali você colocou 2 ao quadrado. Por que pode ser 4 direto? Não, vamos entender uma coisa. Você está confundindo o diâmetro com o raio aí, ó. Porque se eu falo para você, ó, encontra a área da circunferência, sendo que o meu diâmetro é 10 metros. Eu jogo na fórmula. Quem que é a minha fórmula? A área é igual a πr ao quadrado. Lembrando que o comprimento é 2πr, a semicircunferência é πr e a área é πr ao quadrado. Então vai ficar área igual a π. Quem que é π? 3,14. Quem que é meu raio? É 10? Eu posso jogar o 10 aqui? Não, por quê? Quem que é meu raio aqui? Vale quantos? O meu raio aqui vale 5 metros. Isso daqui vai ficar 5 ao quadrado. E 5 ao quadrado é 10? É 10, 5 ao quadrado? É. Você vai postar isso daí mesmo, né? 2 ao quadrado é 25. E 5 ao quadrado é 10? É o quê? Por que que é 25? Porque faz 5 vezes 5 vezes 5. Ah, não. Então é isso que eu quero que o senhor entenda. Porque o senhor falou 4, o senhor confundiu. O senhor estava fazendo 2 vezes 2 lá em cima. Por isso que eu coloquei o 5 aqui. Que você não vai fazer 5 vezes 10. E sim 5 vezes 5. Então a área vai ficar 3,14 vezes 5 vezes 5, que vai dar 25. E agora você vai fazer 25 vezes 3,14. Façam aí, quantos que dá 25 vezes 3,14? Como? 78,50? Aê! Mais alguém fez o cálculo? Pera aí. Calma aí, eu tô tentando. Façam aí, faz favor. Eu passei já na vida, não. 78,50. 22. 22,50. Só que no final ele fica ao quadrado. E R ao quadrado, é a fórmula? 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Deu quantos? Qual que foi o valor aí? 78,5. Metros quadrados.
Então, a área, quando o meu diâmetro é 10, a circunferência, quando eu tenho meu diâmetro equivalente a 10, Não vai ficar colando, não. Quem dera. Quem dera eu. Você voltou no caso? não? O seu tá lá pra fora. Muito bonito. Bonito demais. Vamos lá, então. Professor, passa mais esses outros lugares. Não, é porque você passa aí. Até aí, tudo bem? Yes. Senhor, você vai postar isso daí mesmo, né? Eu vou lá dar uma revisada depois. Ah, você vai fazer nada, não.